hora dessa eu estava na rua, bêbado, e fazendo tudo errado. E Deus me tirou dessa escravidão e me colocou aqui no altar para pregar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, de capítulo 1, versículo 14. Todos acharam? Digam amém. Irmãos, está escrito assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Aprendei vós e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Somente até aqui. Irmãos, eu creio que muitos de nós já ouvimos falar do fim dos tempos quando nós éramos crianças. Eu lembro quando meus pais falavam que no ano de 2000 o mundo ia se acabar. E eu ficava, conforme a gente vai crescendo, eu me perguntava: como que o mundo ia se acabar no ano de 2000 se não tinha escrito em lugar algum? Porque somente Deus sabe o dia, a hora que vai ser a vinda do seu filho. E eu pergunto a vocês que muitos têm se falado: meu avô falava que os tempos estavam se aproximando e até hoje nada aconteceu. E eu creio em mim que muitos daqueles povos antigos que falavam que era ilusão, que é tudo mentira, que o que está escrito na Bíblia, que não vai vir o Filho de Deus, muitos deles morreram sem ao menos ouvir a palavra de Deus. E eu creio que aonde eles estiverem, se estiver aguardando a vinda de Cristo, eles estarão clamando para ouvir a palavra de Deus e não vão ouvir. Porque a palavra de Deus a gente tem que escutar enquanto nós estamos aqui na terra. Porque quando partimos do nosso corpo, que é apenas a carne, nós seremos uma alma que vai voltar para Cristo. E aqueles que creem na palavra do Evangelho de Deus, eles serão salvos. E aqueles que infelizmente não dão ouvido à palavra de Deus, infelizmente vão clamar no fogo do inferno. E na Bíblia diz, irmãos, que assim como foi o dilúvio, que Deus avisou Noé para que fizesse a arca, muitos estavam nos bares bebendo, muitos chamavam Noé de louco, de doido, e Noé assim mesmo continuou construindo a sua arca. E aí, muito tempo se passaram e o povo dizendo que Noé era doido. Por quê? As coisas de Deus não acontecem no tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então Noé, ouvindo a voz de Deus,
Noé continuou a fazer a sua arca. E quando Noé terminou de construir a sua arca, Noé colocou todos os casais de animais e toda a sua família. E muitos estavam na rua bebendo, muitos estavam na farra, muitos estavam, como se diz, brincando com a palavra de Deus. Mas quando a família de Noé entrou dentro daquela barca, dentro da sua arca, Deus fechou aquelas portas. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. E seguindo mais adiante, eu quero falar um pouco sobre o chamado de Deus. O tema dessa minha pregação, Deus me mostrou: não negue ao chamado. Não negue ao chamado. Um dia antes do pastor falar comigo que eu tinha ganhado a oportunidade para pregar na sexta-feira, Deus me mostrava para me pregar sobre os discípulos. E Ele tinha me mostrado isso antes do pastor falar comigo. E depois disso, Deus mostrou para a irmã Adriele uma revelação sobre os fins dos tempos. Que a irmã Adriele, tudo que ela viu sobre o sonho que Deus deu para ela, que ela falasse para toda a igreja. E assim a irmã fez um vídeo e postou. Acho que muitos viram esse vídeo no grupo. E assim, em seguida também eu preguei sobre os dois caminhos, que foi testificado pela irmã Maria, que Deus mostrou também para ela sobre os dois caminhos. E também a irmã Amanda teve uma visão sobre o arrebatamento, que falava que ia chegar os tempos e Deus ia arrebatar toda a sua igreja. E assim também está escrito em Mateus, deixa eu confirmar, Mateus 10. Aleluia! Em Mateus 10, capítulo 1, está escrito assim: é chamado os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre o espírito imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E Deus pediu para que eu falasse o nome dos apóstolos, que está escrito: ora, o nome dos 12 apóstolos, que são: o primeiro, Simão, chamado de Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas, o Iscariote, o que o traiu. Então, irmão, Deus pediu para que eu avisasse a igreja que não negasse ao chamado. Porque os tempos de Deus estão se cumprindo. E Deus, Ele está usando cada discípulo para pregar o seu evangelho sobre esta terra. E que os irmãos não temessem, porque a palavra de Deus está para se cumprir. E não devemos temer em falar sobre o Evangelho de Cristo. E Deus me mostrava, porque Deus me escolheu para pregar sobre esses discípulos, para que eu também testemunhasse um pouco sobre mim, porque eu também temia quando eu vinha assistir o culto, que eu não era da igreja. Eu sentia vergonha quando o pastor chamava para que quem queria aceitar Jesus, e eu tinha medo, eu temia, porque eu não queria aceitar Jesus apenas por aceitar.
Mas esse era meu erro também, porque eu não aceitava e continuava no errado. Então era pior ainda, porque eu servia ao inimigo, em vez de servir a Cristo. Então, a partir do momento que Deus ele armou a situação para que eu enxergasse que eu fazia tudo errado nos caminhos do inimigo, Ele me mostrou que eu poderia ser usado para pregar o Evangelho de Cristo, e que Deus tinha me passado um poder de pregador, porque desde quando já se foram mais de 15 anos, não é, pastor, que o senhor aceitou, eu estava junto com o pastor, e daqueles tempos os irmãos na época falavam que eu tinha um chamado para pregador. Só que eu não acreditava muito assim, porque eu não conhecia a palavra de Deus. E depois de um certo tempo, Deus vem usando pessoas evangélicas para falar comigo. E por último, eu já dei um testemunho dizendo que fui salvo através de um grupo de evangélicos, porque 2 indivíduos iam tirar minha vida. E através dessa turma de evangélicos eu fui salvo. Deus me deu mais um livramento. E a irmã Tainara também profetizou que logo quando eu entrei na igreja, ela profetizou que eu ia ser pregador. E eu aceitei de coração, porque pregar sobre o Evangelho de Cristo é muito bom, é muito gratificante. E Deus manda falar à igreja que assim como foi no tempo de Noé, vai ser um pouco parecido na volta do seu filho. Porque enquanto nós estamos aqui na igreja adorando, buscando ao Senhor, nós não sabemos a hora que Ele irá voltar. E quando Jesus voltar à terra, e toda a sua igreja que estiver, todos os irmãos que estiver dentro da sua igreja, buscando, orando, adorando ao Senhor, Ele irá fechar a sua porta. E na Bíblia diz que quando Deus fechar as portas, o homem não abre. E aqueles que estiverem nos bares bebendo vão bater querendo entrar na igreja e não irá conseguir, porque toda a igreja será arrebatada. Em nome de Jesus. Testificando aqui, essa pregação está escrito em Mateus 25. Todos já ouviram falar sobre as 10 virgens, que está escrito em Mateus 25, capítulo 6, que se diz: aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Tu és poderoso, Deus fiel. Em Mateus 25, capítulo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, aí lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me vós o vosso azeite, porque elas estavam despreparadas. E assim vai ser quando for a vinda do Cristo. Todos vão estar despreparados, porque não sabemos a hora e nem o dia. Por isso devemos estar sempre ligados ao Senhor. Que também diz aqui, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conhece. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, por muito tempo eu gosto de testemunhar sempre sobre mim, porque eu vi muitas coisas que hoje eu não acreditaria, porque eu temia a voz do Senhor e até hoje eu temo a voz do Senhor, porque quando nós somos crianças, nossos pais falam alto com a gente começa a chorar. E desse jeito é o vosso pai. Quando o pai fala com a gente chora na mesma hora.
E assim, eu venho pregando esta palavra e dizendo a irmãos que não negue quando for chamado para pregar o Evangelho de Cristo, nem que seja através do louvor, através de qualquer palavra que está escrito na Bíblia. Não importa se o irmão sabe pregar ou não, que a partir do momento que você lê um versículo desse, você já está pregando o Evangelho de Cristo. E muitos já tentaram fazer eu desanimar, dizendo que para ser pregador tem que ter aquela unção, tem que pular, tem que fazer tudo. Não. Deus age conforme o coração. A gente prega o Evangelho de Cristo conforme a vontade do nosso Pai. E Jesus tinha uma missão aqui na terra e escolheu 12 discípulos para ajudar na missão e deu os poderes de cura, expulsar demônios e pregar o Evangelho de Cristo. Então, cada um de nós vai ter vai ser um tipo de discípulos. Um vai expulsar demônios, outro vai pregar o Evangelho, outro vai fazer a vontade de Cristo. E Jesus, antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele subiu ao monte e fez uma oração e depois saiu ao encontro dos seus discípulos. Assim Deus tem feito aqui na terra. Deus está escolhendo os seus discípulos e nós estamos negando o chamado de Deus, porque muitos têm medo de pregar a palavra de Deus. Mas Deus está chamando e capacitando cada irmão para que seja cumprida a sua promessa. Porque quando Deus veio a esse mundo cumprir a vontade do vosso Pai, Ele veio para ser entregue à cruz para morrer por nós. E assim, Jesus sabia de tudo. Ele mesmo, se vocês aprofundarem a história, ele tinha medo, mas deixou que se cumprisse a promessa do Pai. E Jesus escolheu seus discípulos para que ajudasse. Assim Ele está fazendo para que nós também possamos anunciar a vinda dele aqui na terra. Amém, irmãos? Também quero dizer um pouco sobre Mateus, que é um livro que eu gosto muito de ler. Mateus, ele era cobrador de impostos e tinha 30 anos, o único que tinha condições quando encontrou Jesus. Mateus, ele tinha condições, ele cobrava imposto do seu povo. E tinha povos que não tinham condição de entregar o seu imposto. E ele tinha que cobrar, ele não queria saber, ele queria receber. Mas quando foi anunciado que tinha um homem chamado Jesus, Mateus abandonou a sua função de cobrador e abandonou tudo que tinha para seguir Jesus. Assim devemos fazer, porque nós não devemos se apegar a bens materiais, porque nada disso será levado para o reino do céu. A gente temos que pegar conosco a palavra de Deus, porque através do Evangelho de Cristo nós seremos salvos. Porque se nós negamos a Cristo aqui, quando for lá no dia do arrebatamento, que fomos para o reino do céu, e chegando lá, Ele também os negará, porque se negaste meu filho aqui na terra, eu também vos negarei no reino do céu. Irmãos, eu queria também dizer aos irmãos que o quanto Deus é poderoso, porque muitos me conhecem, sabem o tanto que eu fui tímido, o tanto que eu tinha vergonha de ao menos falar um microfone.
E um tempo atrás eu virei cantor de rap. Eu fui cantor de rap e hoje eu não sinto vontade mais de cantar, porque Deus me falou que eu não ia ser reconhecido através de rap, e que Deus ia me ensinar a palavra de Cristo. E no meio dessa caminhada eu escrevi um rap evangélico sem ser da igreja na época, e escrevi esse rap. Muitos me perguntavam se eu era evangélico, eu falava que não. E perguntavam se eu era católico, eu falava que meus pais eram católicos, meus pais são católicos, e eu não frequentava nenhuma igreja, mas também eu não deixava de acreditar em Cristo. E todos os irmãos da igreja que vinham me falar uma palavra, eu escutava e guardava comigo. Muitas vezes eu chorava sozinho dentro do meu quarto, porque eu tinha vontade de seguir a Jesus, mas não tinha força. Mas quando Deus ele quer capacitar alguém para pregar o seu evangelho, Ele não escolhe se a pessoa é de boa aparência, se a pessoa Ele olha para o seu coração, interior. E Deus escolhe quem Ele quer para pregar a palavra. E Deus levanta quem Ele quer. Então, muitas vezes também naquele mundão eu chorava sozinho, porque eu via minha família se afundando. E eu sabia que existia Deus que podia mudar a minha história, mas não seguia. Eu continuava na mesma vida errada, até que Deus arrumou essa situação e graças ao Senhor hoje estou aqui pregando o Evangelho. E dizer ao meu pastor que estou muito feliz, que nunca me senti tão bem enquanto eu estou seguindo a presença do Senhor, e dizer que é maravilhoso estar no caminho do Senhor, porque todos os irmãos que estão aqui hoje me abraçaram, me acolheram, e muitos aqui me falaram coisas bonitas, muitos acreditaram em mim, muitos me deram conselho. Logo em seguida eu fui para o encontro na chácara com o coração apertado, coração ferido, e todos os irmãos me receberam nessa chácara como se eu já fosse da igreja. E isso foi muito importante, porque no mundão você não vê isso. No mundão eles te oferecem a droga, eles te oferecem a cachaça. Na hora que você está viciado, eles viram as costas para você, ri da sua cara e te humilham. E na presença do Senhor não. O Senhor, Ele te capacita para qualquer coisa. E quando você passa por provas, por necessidade, é porque Deus está usando, Deus está preparando situações para quando vir a vitória, Ele te entregar a vitória completa. E quando a gente passa por provas, quando a gente passa por situações e permanece na presença do Senhor, Ele nos levanta de tal maneira que nós não acreditamos. E muitos que não me conhecem, quando alguns já me viram de paletó lá na minha rua, falou: nossa, o irmão Júnior, olha o Júnior, rapaz. Quem era o Júnior que andava todo feio, bêbado? E esses dias eu vi um comentário, eu estava saindo do portão, eu vi os vizinhos comentando, e a gente escuta, né? Deus, ele arma situações. Aí eu vi os vizinhos falando sobre mim, falando que eu estava diferente, que eu estava andando mais animado, que via uma postura diferente de mim. E isso é gratificante, porque eu tinha preconceito sobre minha pessoa. Devido a eu ter problema no meu olho, eu sentia preconceito, eu me envergonhava, porque tinha muitas crianças que riam de mim, tinha adultos que eu era acreditado de galo cego, de pirata. E hoje eu fico feliz porque no meu status está lá, preletor Júnior Almeida. Glória a Deus, aleluia.
sou mais chamado de pirata, de ladrão, porque Deus, Ele levanta o filho que é fiel a Ele. Amém? Então, irmãos, quando Deus tem um chamado na vida dos irmãos, não negue o chamado, nem que seja para pregar um versículo, você já está pregando o Evangelho. E Deus, Ele agradece, Deus, Ele ama de coração todos os seus filhos. E Ele quer que nós aprendamos o Evangelho. E muitos estão negando. Tem muitos que estão escolhendo os pregadores. Eu não vou na pregação de fulano porque ele não prega muito bem. Mas Deus, Ele não liga para essas coisas. Deus, Ele quer saber se está cumprindo a vontade que Ele pediu. E quando a gente prega o Evangelho de Cristo, não é a gente que escolhe, porque eu sonhei com esta pregação um dia antes de eu ganhar a oportunidade. E talvez se eu tivesse ganhado a oportunidade sem Deus ter me preparado, talvez eu nem conseguiria falar nada, somente o que Deus quer. E assim está se cumprindo a vontade do nosso Pai. Observarmos aqui, a maioria dos discípulos era pescadores. A maioria dos discípulos era pescadores. Assim mesmo somos nós, porque a maioria de nós temos uma função diferente. Ninguém faz a mesma função, ninguém é capaz de ser igual. Olha aí. Hoje eu pude consertar essa caixa de som, que eu mexo com eletrônica, mas se botasse na mão de um irmão que não é capacitado para consertar esta caixa, teria queimado. E assim mesmo não tem como o irmão falar, o irmão Júnior consertou aquilo ali, eu também conseguiria. Às vezes não tinha capacidade de consertar. O irmão aqui, ele toca o teclado aqui, eu não sei nem por onde começar. Então Deus, Ele capacitou cada um de nós. O chamado de Deus não é somente para estar aqui pregando, é através do louvor, através do instrumento, através do irmão que está lá em cima. Ele usa cada um conforme Ele quer. Então, irmãos, Deus, Ele pediu para que eu avisasse a igreja, assim como a irmã Adriele avisou sobre o arrebatamento, sobre o que vai acontecer, para que toda a igreja se preparasse, para que toda a igreja se permanecesse fiel na palavra de Cristo, porque nós ainda vamos passar por muitas provas, e talvez muitos de nós podemos até pensar em desistir, mas o que Deus tem para nós essa noite, que nós se permanecemos fiel na sua palavra, e que todas as provas que nós passamos é sinal que Deus está nos testando para saber até onde nós somos capazes de permanecer na sua presença. Amém, irmão? Maravilha, Deus! Eu fiz um esboçozinho aqui, irmão, porque eu tenho que treinar bastante para decorar o livro. E aí a gente tem que fazer os esboços. Aleluia, Deus! Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, e ele irá fazer com você, e ele irá fazer o mesmo com você naquele grande dia. Pois então a igreja vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então, irmãos, a mensagem que eu tinha para passar para os irmãos é essa, sobre os discípulos. E quero aproveitar e falar para os irmãos que não é fácil
pregar o Evangelho de Cristo. Muitos acham que tem que falar bonito, que tem que ser assim. Não, Deus, Ele está nos capacitando, Ele quer saber até onde vai a nossa coragem. Então, quando o pastor me deu a oportunidade, eu não vou mentir, eu temi, eu fiquei com medo, eu falei, será que eu vou conseguir? Mas Deus está conosco, Deus, Ele nos capacita para pregar o seu Evangelho. Então, assim, cada um de nós conseguimos pregar o Evangelho de Cristo. Não devemos julgar nenhum dos irmãos, porque Deus, Ele vai usar, Deus está conosco. E assim eu quero dizer para os irmãos que estou feliz mais uma vez por estar na presença do Senhor e dizer que cada oportunidade que eu receber, eu vou aceitar, porque é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Pai. E dizer para os irmãos que Deus, Ele pede para que nós aprendesse cada vez mais sobre a sua palavra, para que nós também fizesse que nem o irmão Gutierrez, que estão na missão aí de fazer o evangelismo nas ruas, porque este é o verdadeiro, os verdadeiros discípulos a pregar o Evangelho de Cristo. A gente tem que ir não somente nas igrejas, mas nas ruas, nos presídios, nos hospitais, nas rodoviárias, e Deus, Ele está chamando a gente para pregar o Evangelho. E quando Deus mostra uma revelação através de um sonho, a gente tem que revelar para toda a igreja. A gente não tem que guardar e ter medo de falar para os irmãos, porque Deus, Ele está mostrando e pedindo para que falasse com toda a sua igreja, com todo o seu povo, e que a gente saísse nas ruas mesmo, evangelizando para todo o povo. Os que quiserem ouvir e seguir o Evangelho de Cristo, as portas ainda estão abertas, porque quando Jesus fechar, quando Deus fechar essas portas, homem nenhum abrirá. Amém, irmão? Eu quero agradecer, pastor, a minha oportunidade e dizer que somente até aqui Deus pediu para que eu falasse, e dizer que estou feliz, que Deus, ele fica gratificante quando cada um prega o seu Evangelho verdadeiramente. E Deus, Ele me levantou para que eu viesse pregar a palavra do Senhor. E cada tempo que se passa, Ele irá me capacitar. A todos nós também, não somente eu, mas a todos os irmãos também. E eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer para os irmãos que eu estou feliz por cada um de vocês que estão aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória. O homem é uma potência, irmão. Já está até fazendo esforço, a primeira pregação. Eu vou falar uma coisa para você, viu? É gratificante demais estar vendo a vida do Júnior aqui hoje, pregando a palavra de Deus do jeito que ele está. O Júnior, ele era tão sistemático que até calça jeans para ele usar era difícil, né? Olha aí, ó, vocês veem a diferença. Ó. Gente, não ri de mim não, pelo amor de Deus. Esse aqui também está crente. Eu acho que ele está na igreja do pastor Alex, está tocando teclado lá. Olha aí o que Deus faz. Então, hoje está vendo o Júnior aqui, irmãos. Para mim é gratificante demais, porque foi meu parceiro lá do mundão lá, da gente tomar cachaça e fazer muita coisa errada. E hoje, através da minha vida também, da qual Deus tem me resgatado, poder estar vendo o Júnior aqui no altar, dividindo o altar comigo, dividindo o microfone, o púlpito, é prazeroso demais. É um grande sinal de que Deus, ele transforma, Deus faz, Deus muda. Irmão, para quem não acredita, infelizmente, mas antes do Júnior aceitar Jesus,
foi o senhor, né, pastor Jorge, que estava comigo ali quando ele estava cavando a fossa aí atrás da igreja? Foi nós conversando, falando de igreja, e eu falei para ele, não foi? Daqui a pouco você vai lá, tá nós lá pregando lá. E ele falou, quem sabe? Né? Então, ele falou igual Ezequiel, tu sabes, Senhor. Então, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do Júnior, pela vida da sua esposa, por Deus estar ainda trabalhando na vida dessa família, mas o mais importante, o mais difícil Deus fez, que foi arrancar do mundo. A Graziella, eu conheci ela quando ela era da igreja, né? Era da igreja já. Aliás, tinha acabado de sair, mas sempre foi da igreja. E a gente sabe que quando a gente está nesse mundão aí para sair, para entregar o coração para Jesus, é difícil porque os nossos olhos enchem com os prazeres do mundo, com aquilo que a nossa carne quer, deseja. Mas para Deus nada é impossível, né? E faz o favor, tire logo. Deus abençoe, Júnior. Parabéns. Quantos podem aplaudir a Deus pela vida do Júnior? Ô Glória, eu convido vocês a se colocarem de pé. Vamos levantar um clamor pela vida da pastora Duda. Nós sabemos que a última palavra não é do homem nem do médico. A Bíblia diz lá em Salmos, se você não leu, vai aprender agora, que Deus é médico dos médicos. Ele é doutor dos doutores. Deus, ele é poderoso e a última palavra é dele. Para Deus não há nada impossível. Se Deus ressuscita morto, o que é uma enfermidade para ele, né? Vamos fazer o nosso papel, vamos levantar um clamor de fé. Eu quero convidar o pastor Jorge aqui, que o homem é usado na cura, viu, menino? Levanta o clamor aqui pela vida da pastora. Vamos levantar um clamor de fé agora e eu creio que Deus vai visitar onde ela estiver agora, e quando ela voltar no médico, ela vai estar curada em nome do Senhor Jesus. E o dinheiro que era para a cirurgia, nós vamos passar tudo de carne. Pode ser, irmãos. Eu creio também. Deus, Ele é o Senhor. E não é só o Senhor do Senhor, não é só o que manda. Ele também é o médico dos médicos. Vamos orar em nome de Jesus. E eu gosto de uma palavra que o pastor Osiel disse. Ele pode acontecer, ou pode estar previsto para acontecer o mal, mas só que tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa: Ele não vai deixar. Quando a igreja levanta um propósito, é como se pronunciasse essas palavras: Deus não vai deixar. Então vamos orar a Deus pela vida da pastora, para Deus arrancar aquele mal. Não é nada para Deus. Deus, em nome de Jesus, essa noite, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em favor da tua filha, Senhor, e nós acreditamos na tua palavra. Não foi nós que dissemos, é a tua palavra que diz que o Senhor cura, que o Senhor é o médico, que o Senhor é o único que pode ressuscitar mortos, que pode dar vida, que pode tirar. E essa noite nós oramos, ó Deus, colocamos a nossa fé, Deus, que o Senhor venha curar a tua filha, que o Senhor venha tocar na vida dela agora, naquela enfermidade, e em nome de Jesus, o Senhor venha colocar por terra todo o mal, desfazer todo o mal, porque ao mal o Senhor não vai deixar que ele aconteça. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor nessa noite, dizendo, ó Deus, cura a tua filha para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. O meu Senhor bateu na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
gastarei minha vida aos seus pés. Tem uma só vozinha lá. Espírito Santo, nós queremos te agradecer nesta noite, ó Pai, por esse dia maravilhoso, ó Deus, que veio a chuva. O Senhor nos deu condição, meu Pai, de poder estar aqui, nos deu força, nos animou, meu Pai, e nos mostrou que este lugar é o melhor lugar, meu Deus, para nós estarmos na noite desse dia, Senhor. Deus, eu quero te louvar, meu Deus, por cada um desta igreja, Pai, que tem se empenhado, meu Pai, a sua vida, o seu ministério e a sua família, meu Deus, para poder te servir, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abençoar em todos os sentidos, meu Pai, desde o financeiro, na saúde, até no espiritual. Que o Senhor possa honrar, meu Pai, e abençoar a vida dos teus servos, ó Pai. Deus, o Senhor sabe a luta que cada um tem enfrentado nesta noite, ó Pai, mas Tu és o Deus que dá força, que dá condição. Tu és o Deus, meu Pai, que pode fazer além daquilo que nós imaginamos, e por isso nesta noite nós declaramos e declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, presente na angústia e na tribulação, e que independente de tudo, a nossa alma e o nosso espírito dirá: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para encerrar, rasga a sua alma nessa noite e adore Ele. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Aplauda Ele bem forte. Aplauda porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Deus abençoe o ministério do louvor, som do reino. Ô glória. Irmãos, falar em potência, sexta-feira vai ter outra aqui que eu vou te falar, viu? Sexta-feira vai ter uma potência aqui que vai fazer o trem estremecer, né, João? Eita glória! É fogo nos pés, é fogo nas mãos, fogo na cabeça, é fogo puro. Né, João? Eita glória! Vai, sem todos, coloque em pé para nós terminar.
Glória. Deus abençoe os nossos irmãos visitantes. Deus abençoe os nossos irmãos visitantes. Que Deus possa abençoar vocês. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa a cada dia estar abençoando as nossas vidas. Meus irmãos, diante de uma palavra tão poderosa como essa, uma palavra viva, uma verdade que foi falada nessa noite a respeito da vinda de Cristo e de que Ele não vai demorar para voltar e buscar a sua igreja, e se demorar, nós sabemos que nós também não vamos durar para a eternidade. Então Deus, Ele pode chamar a cada um de nós, e a questão não é somente em Ele voltar, é nós estarmos preparados para nos encontrar com Ele, né? E eu quero fazer um apelo nessa noite. Se tem alguém aqui em nosso meio que quer aceitar a Cristo como seu Salvador, que quer reconciliar com Deus, você que está afastado, ou você que é até mesmo da igreja, talvez deu um deslize e sabe que precisa renovar a sua aliança com Deus, isso é uma oportunidade boa para você reatar a sua aliança com Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Se tiver vergonha de vir aqui na frente, não precisa, só dá um sinal com a mão para me te conhecer. Eu quero orar pela sua vida, para Deus te abençoar ainda mais. Tem alguém? Todo mundo santificado no Senhor? Amém. Isso é muito bom, viu? Irmãos, amanhã tem culto de varões. Os varões mais bonitos desse céu azul vai estar aqui amanhã, adorando a Deus. Viu? Então, culto de varões, nós estaremos aqui amanhã glorificando o Senhor. Está todo mundo convidado. Chama o vizinho, chame até a sogra para adorar a Deus, né? Para adorar o Senhor conosco. E domingo pela manhã vai ter Manhã com Deus. Manhã com Deus, domingo de manhã, a partir das 9 horas.